Olá, eu sou Renata Sturm, CEO do selo Dei Glória. Eu estou aqui com a Vera Matti, que é a nossa editora especializada em literatura católica e que está trabalhando aqui com a gente na seleção de obras e também na edição dos livros desse selo que está chegando no mercado. Vera, queria te fazer uma primeira pergunta. Normalmente a gente tem uma imagem sobre o que significa ser católico, né? Mas a história vai mudando, certo? A sociedade vai mudando. Para você, o que significa ser católico hoje, nos dias atuais? Tudo bom, Renata? Seguinte, você me pergunta algo que eu acho um pouco complicado de responder. Eu adoro perguntas complicadas. Essa pergunta é um pouco complicada porque você sabe que o nome da nossa igreja é Católica Apostólica Romana, Una, Santa Católica. No entanto, a nossa igreja Una não é uniforme. Existe uma diferença entre a unidade e a uniformidade. A Igreja Católica reúne uma série de correntes divergentes e convergentes. Em alguns momentos, ser católico, em algumas denominações, é uma denominação única, mas ser católico é ser mais tradicional, em relação à fé, acompanhando a tradição dos nossos pais apostólicos. De outra forma, também é uma experiência mais libertadora de cura, libertação e carisma, como é o caso dos carismáticos. Nós temos dentro da Igreja Católica muitos pensamentos diferentes. No entanto, nós temos uma unidade. E nossa unidade é o nosso Papa Francisco, que é a nossa unidade católica, é a missa, que muitas vezes ela é diferente em uma ou outra, mas sempre será a missa. Então, tudo isso, toda essa tradição, tudo isso reverbera no presente. O passado reverbera no presente. Portanto, ser católico hoje é ser o católico de sempre e estar unido ao Papa, junto com os irmãos, em fraternidade e comunhão. Você sabe, eu fico imaginando, né, apesar de manter essa união e esse foco ao longo de tantos anos, né, da Igreja Católica, qual que você acha que hoje é o maior desafio da Igreja Católica ou dos católicos atualmente? Eu acredito que o maior desafio de todos os católicos é, primeiro, perseverarem na fé católica. Porque todos nós, acredito, muitos de nós, a maioria pelo menos, foi batizada, muitos de nós fizemos primeira comunhão. No entanto, nem sempre nós perseveramos na fé. E perseverar na fé depende de algumas condições. A primeira delas é que, além de orações, da oração constante, que isso é o centro da vida, é a busca pelo conhecimento também, para que a nossa fé seja constantemente renovada. E você, nesse ponto, então, você diria que a leitura, né, a literatura, qual que é a importância dela nessa perseverança de fé? Basicamente, a nossa fé católica não é uma fé do livro, ela é uma fé também do livro. A Igreja Católica não nasce de um livro, ela nasce de uma prática oral e depois ela se consolida com a Bíblia. Mas antes da Bíblia já existia uma série de escritos que norteavam as comunidades católicas ditas primitivas. Então eu acredito que o livro é importantíssimo hoje em dia, em primeiro lugar porque nós infelizmente já perdemos a nossa tradição oral. E hoje a literatura vem recuperar muito daquilo que oralmente e que tradicionalmente os católicos já aprenderam no passado. As últimas pesquisas aqui no Brasil, feitas pelo IBGE, por exemplo, mostraram uma diminuição da quantidade de católicos, mas um aumento de jovens dentro do catolicismo, certo? O que você acha que tem causado esse movimento? Eu acredito que existe um caminho que se traça na espiritualidade. Todos nós procuramos em algum momento da nossa vida um caminho espiritual. O caminho espiritual hoje é do jovem, e o jovem está chegando mesmo, é um movimento espontâneo. Não tem uma causa comprovada numericamente, mas sim uma causa que eu acredito que seja espiritual, seja a própria graça de Deus que está sobre os nossos jovens, nos quais eu acredito muito, aliás.
Você conseguiria, Vera, nomear 3 ou 4 bases que formam o ser católico? Então, acho que a primeira base é Nossa Senhora. Nossa Senhora é o coração da igreja, ela é a própria noiva, que é a sua Santa Igreja. Então, a primeira coisa é a devoção mariana. A segunda base é o Jesus Cristo crucificado, isto é, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma terceira base importante são os apóstolos e todos os ensinamentos dos apóstolos que resultaram no Novo Testamento, na Bíblia, né? Acho que seria isso. Além do trabalho de edição das obras, você também tem auxiliado o selo Dei Glória com a seleção das obras que são as primeiras a serem publicadas pelo selo. Você pode me dizer quais são essas obras que são importantíssimas e por que elas são importantes? E a gente tem alguns exemplos aqui, né? Exatamente. Eu só queria acrescentar que esse projeto do Dei Gloriam, ele vem justamente trazer uma bibliografia clássica, uma bibliografia de base. Isto é, aquilo que todo católico deveria conhecer. Leitura obrigatória. Leitura obrigatória, porque é mais ou menos aquela questão, nós queremos mostrar para vocês aquilo que nós não conseguimos esquecer. E isso a gente lê e nunca mais vai conseguir esquecer, porque deixa uma marca indelével na nossa alma. O primeiro deles são os exercícios espirituais de Santo Inácio. E o segundo, imitação de Cristo, a imitação de Cristo. Nós fizemos o contrário. Primeiro foi composta a imitação de Cristo. A imitação de Cristo foi escrita antes, ainda no século XIII, por Tomás de Kempis. Os exercícios espirituais vieram da leitura da imitação de Cristo por Santo Inácio de Loyola, que criou a Companhia de Jesus. Então, a imitação de Cristo é um livro decisivo na vida de qualquer católico, primeiro porque ele desperta vocações. Todos aqueles que sentem algum tipo de vocação ou de vontade de contribuir devem ler Imitação de Cristo. É um livro basilar. E tem uma terceira obra que vai chegar por aí, né? Exatamente, nós vamos falar dela depois. E temos os exercícios espirituais, que são uma metodologia, um manual de oração e de prática de espiritualidade, de devoção e de reflexão que ajuda muito o católico a mudar a sua vida. Este aqui é um livro que muda vidas. Santo Inácio de Loyola, quando escreveu este livro em 1502, nós fizemos lá em 2002 500 anos, né, de exercícios espirituais, 1522, ele dá um presente ao mundo. Bom, vamos lá. Você diria quais que são os principais desafios que o católico, não a igreja, o católico enfrenta hoje? Lidar com a diversidade e a perseverança de ser católico. Esse é um desafio muito importante, porque é o desafio da oração. Não é raro a gente ver pessoas que vão se confessar dizendo: eu não consigo orar, eu me disperso. Nós vivemos num mundo em que há muito celular, muitas telas, e a gente não para orar. No entanto, isso está mudando. Mas esse ainda é um desafio não só para os fiéis católicos, até para padres, até para religiosos. Eles mesmos enfrentam desafios com tantas atribuições nas suas paróquias. Então você diria que o Livro das Orações Católicas, que é o nosso próximo lançamento aqui pelo selo, ele vem para responder essa necessidade do leitor católico? Vem. Ele vem, o Livro de Orações Católicas vem para responder a essa necessidade que o católico tem de se perseverar, não só na oração do dia a dia, como também no terço, na oração das horas, na devoção a Maria e muito mais que está contido no nosso livro de orações católicas.